Alô você, meu aluno de todo o Brasil, Amapá, Macapá, Roraima, Rio de Janeiro, Barra do Piraí, minha cidade linda, Volta Redonda lá no Rio de Janeiro, a gente tem aluno na Bahia, aluno em Minas Gerais, a gente tem aluno no Acre, a gente tem aluno no Iapoque, para você ter uma ideia, mandou um e-mail para mim, a gente tem aluno no Brasil todo e isso é muito importante, a gente está aqui para mudar a tua vida e a gente vai mudar a tua vida através de resoluções de exercícios. Estamos no tópico aí, responsabilidade civil do Estado e improbidade administrativa. 2 tópicos importantíssimos. Antes da resolução do exercício, vamos situar onde a gente está, na responsabilidade civil e na improbidade. Vamos lá, né? Quais são os tópicos que a gente vai tratar? Artigo 37, parágrafo 6º, responsabilidade civil do Estado. E o artigo 37, parágrafo 4º, improbidade administrativa. São os 2 artigos mais importantes. São os 2 parágrafos mais importantes do artigo 37 da Constituição. Diz lá o artigo 37, 6º. As pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão objetivamente pelos danos que seus agentes causaram a terceiros, garantindo o direito de regresso em caso de dolo e culpa. Fácil. Vou montar um esquema para a gente poder resolver a questão. O artigo 37, parágrafo 4º, diz o seguinte: os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, ressarcimento erário e indisponibilidade de bens, na medida e gradação prevista em lei, sem prejuízo da sanção penal cabível. Também vai ser montado um esqueminha para a gente responder a questão. Então vamos fazer o seguinte, vamos partir para a primeira questão e depois a gente vem nos esquemas e vai solucionando os problemas que forem aparecendo dentro da questão, já dando o gabarito dela, correto? Então vai para a primeira questão aí. Segundo a teoria do risco administrativo, a administração pública responde pelos atos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros e garantindo o direito de regresso contra o servidor em caso de... Aí vem a questão lá. A, de dolo. B, culpa. C, dolo ou culpa. D, somente culpa consciente. E E, dolo eventual. Questão também bem simples, tá? Eu botei um esqueminha para vocês. Ó, na responsabilidade civil do Estado, temos 3 teorias. Risco administrativo, culpa administrativa e risco integral. O risco administrativo foi a regra. Foi a regra adotada no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Diz o seguinte, que o agente que está em imputação à pessoa jurídica que está ligada, se ele causar um prejuízo a terceiro, quem paga esse prejuízo é o Estado. Depois o Estado entra quanto agente, mas o agente só paga se agiu com dolo ou culpa. Dolo ou culpa. Ou seja, a responsabilidade civil do servidor é subjetiva. Já o Estado paga independente de dolo ou culpa. A responsabilidade do Estado é objetiva. Questão fácil aí de responder, tá? Então, o servidor só paga se agir com dolo ou culpa. Sem muito problema. Gabarito a questão C. Vamos passar para a próxima questão. Segundo a teoria mais aceita pela Constituição Federal, a responsabilidade civil da administração pública é... Meu povo, tranquilo. Quando ele fala responsabilidade civil da administração pública, a primeira coisa ele está usando a regra, que é a mais aceita. Regra do risco administrativo, artigo 37, parágrafo 6º. Ele está dizendo que a administração pública, que na verdade funciona como o Estado, que eu coloquei aqui, o Estado, a administração pública, a responsabilidade dele é o quê? Olha aqui, objetiva. Sem problema também, questão de fácil resolução. Tranquilo? Lembrando que a responsabilidade do agente é subjetiva. Vamos passar para próxima questão. Analise a seguinte situação hipotética. Carlos, funcionário público federal, apreende regularmente veículo em depósito. Durante a noite, o veículo teve as rodas furtadas. O referido servidor alegou que não poderia evitar tal evento, pois estava em sua hora de descanso e que havia tomado todas as precauções possíveis, entre as quais havia trancado os portões. Nessa situação, e segundo a teoria da responsabilidade civil da administração, a administração pública deverá, acompanha comigo aí na tela, que eu já vou te falar logo a certa. Olha a questão D aí. Ressarcir o terceiro prejudicado e, se for o caso, proceder à ação regressiva contra o servidor. Muita gente, muitos alunos no presencial confundem essa questão. Meu povo, não tem essa não. Imagina você e o seu colega trabalhando na Polícia Rodoviária Federal, vai os dois dormir e trancar tudo? Lógico que não. Se você está em serviço, obrigatoriamente você tem responsabilidade. Um tem que ficar acordado. Acordou os 2 policiais rodoviários lá e quando foi ver, roubou a roda do veículo. Se roubar a roda do veículo, na verdade você é um agente que está em imputação à pessoa jurídica que está ligada. Você apreendeu o veículo do terceiro, você tem a obrigação de zelar por aquilo. Se o terceiro teve o veículo apreendido, ainda
ainda assim a propriedade pertence a ele. Se ele pagar o documento, ele pega o veículo de novo. Causou prejuízo ao terceiro? Sim. Quem paga é o Estado e a administração vai olhar para você depois de uma ação regressiva e vai ver se você agiu com dolo ou culpa. Se você agiu com dolo ou culpa, vai entrar com uma ação regressiva e vai cobrar você. Muito boa questão. Vamos passar aí para próxima questão. Levando-se em consideração a teoria do risco administrativo, usado para disciplinar a responsabilidade patrimonial do Estado, analise as afirmativas a seguir. 1. A responsabilidade do Estado é subjetiva, estando condicionada à demonstração de culpa ou dolo do agente. 2. A culpa exclusiva e a concorrente da vítima são causa excludente da responsabilidade do Estado. 3. As autarquias estão sujeitas às normas constitucionais relativas à responsabilidade patrimonial do Estado. Meu povo, a questão 1 está errado, porque a regra geral nossa é que a responsabilidade do Estado é objetiva, tranquilo. A questão 2 está errada, porque exclui a responsabilidade do Estado, a culpa exclusiva da vítima, sim. Vamos supor, você sai com a tua viatura e o terceiro tenta se suicidar, pulou na frente da viatura, bateu na viatura, amigo, a responsabilidade, a culpa exclusiva da vítima, o Estado não paga não. Pelo contrário, quem vai pagar é a vítima se ficar viva. E se ela morrer, ela vai transferir o patrimônio dela e os sucessores até o valor do patrimônio transferido vai ter que arcar com o prejuízo causado pela administração. Agora, a culpa concorrente é quando os dois estão errados. Esse aí não exclui a responsabilidade do Estado. O Estado paga, mas somente a cota parte de responsabilidade dele. Exemplo, vem uma ambulância, atravessa o sinal vermelho, vem você que é particular, atravessa também, os dois colidem. Os dois estão errados. Culpa concorrente, cada um paga a sua cota parte de responsabilidade, aí não exclui a responsabilidade do Estado. Já a questão 3 está certinha, tá, pessoal? Então tá aí o gabarito correto da questão, que na verdade vai ser a letra C. Somente a 3 está correta. Muito boa questão. Vamos passar aí para a próxima questão. Acompanhe comigo aí na tela. A sentença penal absolutória que conclui pela insuficiência de provas não afasta a responsabilidade civil do servidor, mas impede a sua punição administrativa. A lei expressamente prevê ao servidor público somente responderá civilmente perante o Estado. Não se admite proposição de ação indenizatória diretamente contra o servidor. 3. A instauração de processo administrativo disciplinar poderá ser dispensada caso a autoridade competente para punir presencie a prática da infração. Meu povo, a questão 1 diz respeito à responsabilidade civil do servidor. Ali está errado, porque, na verdade, a responsabilidade do servidor, se for falta de prova, não impede, não. A falta de prova não impede a responsabilidade administrativa. Por quê? As esferas são independentes. Às vezes pode se acumular, se na esfera penal se der absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria. Se o servidor estiver respondendo pelo mesmo fato na esfera administrativa, exemplo, foi demitido, e na esfera penal foi absolvido por negativa de autoria e inexistência de fato, aí impede isso, tem que vincular as esferas, o servidor tem que ser absolvido também na esfera administrativa, mas não pode acontecer isso se for por insuficiência de provas, provas inconclusivas ou falta de provas. Aí as esferas ficam independentes. A questão 2 está dizendo respeito ao seguinte, olha só o que ela está dizendo. A lei expressamente prevê o servidor público somente responderá civilmente perante ao Estado, não se admitindo proposição de ação indenizatória diretamente contra o servidor. Está certa essa questão, por quê? Isso está dizendo que o agente vem com a viatura, causa prejuízo ao terceiro. O terceiro, obrigatoriamente, tem que entrar contra o Estado. Tem que entrar com uma ação contra o Estado paga, independente de dolo ou culpa do agente, depois cobra dele. Não pode o terceiro querer entrar ou diretamente contra o agente, ou entrar contra os dois ao mesmo tempo. O que é isso? Chamado litisconsórcio passivo. O litisconsórcio passivo, que é quando o terceiro entra contra os dois, isso aqui não vale no caso da responsabilidade civil do Estado, tá? A agente causou prejuízo ao terceiro entra diretamente contra o Estado. Não vale entrar contra os dois ou então entrar contra o agente. Questão tá certa. A terceira questão aí diz o seguinte, olha o que ela diz aí. A instauração do processo administrativo disciplinar poderá ser dispensada se a autoridade competente para punir presenciar a infração penal. Amigo, conversa fiada. Não existe o cara punir você com uma das penalidades taxativas da 8.112,90, que é advertência, suspensão e demissão, cassação da aposentadoria, cassação da disponibilidade, destituição do cargo de confiança, destituição da função de confiança, se não existe PAD. Obrigatoriamente, para te punir, tem que existir processo administrativo disciplinar e garantir a você
direito à ampla defesa. Não pode punir diretamente, essa questão está errada, então o gabarito ficou somente qual? Somente a questão 2 está correta. Acompanha comigo aí na tela a próxima questão. A respeito das regras atuais aplicáveis à responsabilidade patrimonial do Estado, analise as afirmativas a seguir. 1. Não se aplica mais a responsabilidade subjetiva do Estado, mas tão somente a responsabilidade objetiva com fundamento na teoria do risco. 2. A culpa administrativa, também chamada de culpa anônima, prevê a responsabilidade do Estado, independente da identificação do agente causador do dano. 3. As empresas públicas e a sociedade de economia mista, criada para o desempenho de atividade econômica ou para a prestação de serviço público, responderão objetivamente pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem. Então, meu povo, o que acontece? Na verdade, a questão A e a questão B está dizendo respeito à segunda teoria, que na verdade é a exceção. A teoria que é a exceção, ela dá a teoria da culpa administrativa. Ela não é usada em regra, mas ela é usada também. É quando a omissão do Estado, não fazer do Estado, também chamado culpa anônima. Então está correto aí as questões, porque dizem, a primeira está errado, porque diz que usa exclusivamente a teoria objetiva, está errado, porque a culpa administrativa pode ser usada também em exceção, quando houver o não fazer do Estado. E também é classificado como culpa anônima, então a 2 está correta. A 3 ela deu problema por quê? Porque ela diz que na teoria do risco administrativo, que é a regra, aplica-se tanto na sociedade de economia mista empresa pública, que se ela for prestadora de serviços públicos, ou seja, está lá no artigo 175 da Constituição, como também se ela for exploradora de atividade econômica no artigo 173, aí está o erro. Não se aplica a teoria do risco se for exploradora de atividade econômica. Diz assim o texto da lei: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, somente as prestadoras de serviços públicos, responderão objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiro, garantindo o direito de regresso caso dolo ou culpa. Ou seja, a exploradora de atividade econômica ficou fora, não ficou contemplada pela teoria do risco administrativo, que é a regra do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Nessa situação, o gabarito fica aí só a questão 2 como certa. Bacana? Então, vamos lá para a questão 7. Acompanha comigo aí no quadro a questão 7. A culpa concorrente da vítima, de acordo com as regras atuais, exclui a responsabilidade do Estado. 2. Aplica-se a teoria do risco administrativo para definir a responsabilidade do Estado por dano resultante de atividade administrativa do Poder Judiciário. 3. A ação indenizatória contra o Estado é imprescritível. Meu povo, a questão 1 e 3 está errado. Por quê? A 1 está dizendo que a culpa concorrente exclui. Na verdade, não exclui. Cada um paga a sua quota parte de responsabilidade. O Estado e o particular. A 3 está errado porque inverteu. Quando você entra com ação contra o Estado, prescreve. Quando o Estado cobra você e você causou prejuízo, é que não prescreve. Então está errado. A questão 2 é a questão correta. Vamos ler ela de novo e acompanhar ela aí. Aplica-se a teoria do risco administrativo para definir a responsabilidade do Estado por dano resultante da atividade administrativa do Poder Judiciário. Está correto, meu povo. O Poder Judiciário também é Estado. Vamos supor que dentro do Poder Judiciário existem os servidores, serventuário da Justiça. O cara que trabalha lá no STF, no STJ, mas ele é serventuário, faz concurso público para trabalhar lá no Tribunal Regional Federal, técnico, analista. O que acontece? Ele é o Estado. Ele está dentro da União, dentro do Poder Judiciário e está exercendo função administrativa. Imagine que você é um analista, pegue o carro do TRF, se desloque, bata no carro do particular. Tranquilo, a regra. Você é um agente que está em imputação à pessoa jurídica que está ligada, o particular vai cobrar o Estado depois cobra você. Corretinho. Então ficou aí a questão 2 como gabarito da questão. Vamos acompanhar aí a próxima questão. Com relação a diversos tipos de responsabilidade do servidor, não é correto afirmar. Está querendo a errada. Então vamos direto na errada. C. A responsabilidade administrativa do servidor público não pode ser apurado mediante sindicância. Está errado, meu povo. Pode sim, a responsabilidade pode ser apurada mediante sindicância, processo administrativo e processo sumário. Cada qual pela sua competência legal. A sindicância, por exemplo, você pune direto o cara quando é por advertência e punição por menos de 30 dias ou até 30 dias, inclui 30 dias também. Então, essa questão que está errada, sem muito problema. Vamos passar para a
próxima questão. Próxima questão diz o seguinte: um indivíduo que for condenado por improbidade administrativa, a perda dos direitos políticos não pode, enquanto perdurarem os efeitos da decisão judicial, propor ação popular. Correto, meu povo, correto. Porque um dos requisitos constitucionais para você propor ação popular é você ter os seus direitos políticos ativos. Então a questão estava certa, essa questão aí é de improbidade, cai na minha matéria, mas ação popular é de cunho do professor Daniel Sena, que você acompanha para quem tem aí o módulo do professor Daniel Sena. Muito boa questão correta. Vamos passar para a próxima questão de improbidade. Podem ser sujeitos ativos do ato de improbidade administrativa o agente público e o terceiro que induza ou concorra para a prática de ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Correto, meu povo. A lei de improbidade foi feita para quem? A lei de improbidade foi feita para o agente público, mas se o particular se beneficiar, concorrer, ajudar de qualquer forma, ele também entra na ação de improbidade administrativa, bem tranquilo. Essa daí está tratando, na verdade, do artigo 37, parágrafo 4º e da lei 8.429 de 92, que regulamenta a improbidade administrativa. Vamos para a próxima questão. Quanto ao regime jurídico concernente aos funcionários públicos civis da União e do Distrito Federal, bem como as sanções aplicadas aos agentes públicos, julgue o item a seguir: frustrar a ilicitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente constitui ato de improbidade e, por consequência, impõe a aplicação da lei de improbidade e a sujeição dos responsáveis unicamente às sanções nela previstas. Meu povo, a única coisa que está errado aí é que frustrar a ilicitude de concurso público não está previsto somente na improbidade administrativa. Está previsto na improbidade? Está também previsto na improbidade administrativa, mas está previsto também no 8.102, você vai ser penalizado, também está previsto, ou pode estar previsto como crime, está previsto em várias situações determinadas em outros institutos. É aí que está o erro da questão, boa questão também, batendo sobre a improbidade. Vamos para a próxima questão aí, acompanha comigo aí na tela. O servidor público que, ao ser omisso, viola os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, deixando de praticar indevidamente ato de ofício, pratica ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. Bacana, pessoal, é isso mesmo, está dentro da lei 8.429 de 92, lá no artigo 11 dessa lei. Se você pegar o 9, está os atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito. 10, prejuízo erário. E 11, atos que atentem contra os princípios da administração pública. Corretinho, muito boa questão, sem muito comentário, é só ler o artigo 11 lá que você vai matar ela com muito louvor. Vamos para a próxima questão aí. As disposições da lei 8.429 de 92 não são aplicáveis àqueles que, não sendo agentes públicos, se beneficiem de qualquer forma, direta ou indireta, com o ato de improbidade cometido por prefeito municipal. É errado, meu povo. Se o agente é particular e ele concorre de qualquer forma para que o agente público fira o princípio da moralidade administrativa, ou seja, cometa improbidade, ele responderá também na lei de improbidade administrativa. Meu povo, bem tranquilo, tá? O que a gente tratou aí, essa questão está errada, lembrando que a questão está errada, o que a gente tratou foi o quê? Sobremaneira, nas últimas questões. O artigo 37, parágrafo 4º, que é improbidade administrativa, junto com a lei que veio regulamentando a improbidade. Qual lei que veio regulamentando a improbidade? Lei 8.429 de 92. Então, se você pegar o artigo 37 na forma literal e ler junto com a lei 8.429 de 92, junto com a aula que a gente coadunou aí, não tem muito problema. Você responde todo tipo de questão sem problema, correto? Então, vamos acompanhar aí toda a sequência de aula, vamos fazer a resolução de exercícios, porque eu costumo dizer que a gente tem uma sequência prática. Qual é a sequência? A sequência que a gente adota. Você já reparou que o Alfa Online, obrigatoriamente, a gente tem 4 blocos de matéria e 1 de exercício? Correto, porque o segmento é esse, meu povo. Turma regular, mais turma de exercício, mais turmas de simulados. Evandro, onde eu faço o simulado? Se você acompanhar nos banners aí do concurso online,
Não é sempre, mas a gente acompanha em parceria com o site www.professorevandroguedes.com.br. A gente coloca lá no sistema vários simulados. A gente coloca simulados para vários concursos públicos. Então é só acompanhar, você não paga nada. Você que é do curso aqui, faz o simulado na tua casa, a gente dá as regras, a gente te ajuda. Então você teve a turma regular, está tendo os exercícios com a gente aqui e o final da tua preparação é no simulado. Lembrando aí, acesse o site www.professorevandroguedes.com.br. O site recebe meu nome, mas o site não é meu, o site é do Grupo Alfa, foi feito para fazer você passar no concurso. Um abraço, fica com Deus, mandamos bem aí nas questões de responsabilidade civil do Estado e responsabilidade e questões de improbidade administrativa. Qualquer dúvida, me manda aí as dúvidas que a gente vai resolvendo e vai respondendo de acordo com a demanda que for chegando. Um abraço, fica com Deus e até o próximo encontro.